Esse aqui é o caminho que todo mundo faz para entrar na área da ciência de dados e que eu tenho certeza que se você não começou ainda, você vai começar por esse caminho, porque é um caminho natural que as pessoas seguem na hora de fazer a mudança de emprego, por exemplo. Então, a primeira coisa é procurar uma pós-graduação. Então, lá na graduação, a gente aprendeu que é uma formação generalista e que se você quiser se especializar em alguma coisa, você deveria procurar uma pós-graduação. Então, a gente começa a procurar pós-graduações de ciência de dados no Brasil para entender como é que funciona realmente essa formação. A gente encontra várias instituições, cada uma tem lá o seu plano de aula, né, e com várias palavras bonitas, várias palavras da tecnologia, AI, aquela coisa toda. A gente não sabe muito bem se aquele plano de aula vai formar realmente a gente para o mercado de trabalho. E quando a gente olha nos preços de uma pós-graduação para ciência de dados que giram em torno aí de 15 a 25 mil, aquilo assusta um pouco, porque eu estou investindo, 15 a 25 mil reais numa pós-graduação, que é uma especialização, que eu não sei muito bem se vai me realmente preparar para o mercado. Porque a pós-graduação tem sempre aquela áurea, né, em torno dela que diz que a pós-graduação é só para você ter networking. E aí, sendo sincero, você gastar 25 mil reais para conhecer pessoas, acho que tem formas mais baratas de fazer isso, tá? Mas enfim, a gente fica muito receoso na hora de escolher a pós. E aí o segundo passo natural é a gente partir para os livros. Então, uma vez que a pós-graduação ela tem um preço muito elevado e muitas vezes eu não consigo fazer esse investimento agora, eu parto para opções mais baratas, como os livros, por exemplo. E aí você acaba aprendendo, acaba descobrindo que um cientista de dados ele precisa saber programação em Python para analisar dados, ele precisa saber estatística, ele precisa saber machine learning, storytelling, desenvolvimento de software, sobre negócios. E aí você começa a procurar livros específicos para cada uma dessas habilidades. E aí você descobre que os livros de Python eles são tão técnicos porque eles foram escritos para programadores. Os livros de estatística eles são extremamente técnicos porque foram escritos para estatísticos. Os livros de machine learning são livros que foram escritos para estatísticos e também para matemáticos. Quando você faz a conta de quanto tempo você levaria para ler um livro técnico daquele, que é mais ou menos dessa idade aqui, você vê que tem muito tempo, você levaria muitos anos para poder completar todos esses livros, adquirir todas essas habilidades para entrar no mercado. E tempo é uma coisa que você não tem muito, porque você tem pressa para fazer uma mudança de carreira e aproveitar as oportunidades que a ciência de dados traz. E aí, o último passo que todo mundo faz, que é o passo mais lógico, que pensando racionalmente deveria ser o primeiro passo, é olhar para as vagas do mercado. Olhar a descrição das atividades e das ferramentas que as empresas elas estão exigindo. E por que esse passo é muito lógico? Porque se eu estou tentando me preparar para uma oportunidade do mercado, eu preciso entender o que as empresas estão exigindo. Se as empresas estão exigindo algumas ferramentas, eu vou aprender aquelas ferramentas para poder entrar no mercado. Só que é aí que começa o maior drama de quem está fazendo uma mudança de carreira. É olhar para as vagas de diferentes empresas e perceber que não existe um padrão. Cada empresa tem o seu entendimento sobre o que é um cientista de dados e cada empresa tem a sua stack de ferramentas, ou seja, a sua caixa de ferramentas que é muito diferente umas das outras porque a gente tem uma variedade enorme de ferramentas que fazem as mesmas coisas, só que cada empresa escolheu aquela ferramenta por N motivos. E aí, a cada vaga que a gente passa, pior fica, porque cada vez mais as vagas são diferentes, as ferramentas são diferentes, e aí você entra num desespero total, porque levaria anos para você aprender todas as ferramentas necessárias para entrar no mercado, porque são inúmeras ferramentas. E tem ainda um agravante em relação a isso, que existem empresas que não entendem muito bem o que um cientista de dados faz, né? Eles pedem qualquer coisa ou pedem muito mais coisas do que o necessário, pagam um salário muito abaixo e ainda você vai acabar entrando numa empresa que não vai fazer a atividade que um cientista de dados deve fazer. Qual é o problema disso? Você não vai construir experiência para poder ir para uma próxima oportunidade. E você só vai perceber isso quando você estiver nessa empresa e você procurar uma nova oportunidade de trabalho em uma outra empresa e essa nova empresa perguntar como que foi a sua experiência como cientista de dados e você não ter nenhum projeto de ciência de dados para falar para essa empresa. Esse é o maior drama de carreira que você pode viver. Por isso, nesse vídeo, eu vou mostrar para você como que você avalia as vagas para ciência de dados para saber se a empresa que você está pleiteando entrar não é uma roubada, ou seja, não vai prejudicar a sua carreira no médio e longo prazo. Então, se você gostou do tema, já se inscreve no canal, deixa seu like para a gente poder ver, então, esses critérios para avaliar uma boa oportunidade, uma boa vaga de ciência de dados no mercado. Seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron. Nesse vídeo aqui, eu vou passar para você 3 critérios para você avaliar mesmo
as vagas de cientista de dados no mercado e tomar cuidado para não cair em nenhuma furada, nenhuma empresa onde não vai te agregar nada profissionalmente. Você realmente só vai fazer o trabalho que estão te pedindo para fazer, vai ganhar um salário muito abaixo do mínimo que você deveria ganhar para fazer esse trabalho e pior, não vai ganhar nenhuma experiência real para você poder vender essa experiência para a próxima empresa e conseguir trabalhos cada vez melhores, que tenham salários cada vez maiores. Então o critério ele é o seguinte, eu dividi aqui em 3 partes e trouxe alguns exemplos de vagas do mercado que eu peguei essa semana lá no LinkedIn para a gente avaliar um pouco essas vagas. Então o primeiro critério é o critério de títulos e tarefas. A primeira coisa que você tem que olhar numa vaga dessa são os títulos e as tarefas dessa vaga. Então eu trouxe um exemplo aqui. Primeira coisa, você olha o título. Por que o título, Meigron? Porque o título ele é específico para cada vaga. Nesse exemplo aqui, a empresa colocou analista de dados júnior, data scientist, aí ele colocou data engineer também, então ele colocou todas as profissões de dados no título. E por que os recrutadores eles fazem isso? Para poder alcançar mais pessoas. Só que qual que é o problema? Como ela não tem nenhum título específico, ela atrai todo mundo que tem interesse em qualquer profissão de dados. E aí você acaba muitas vezes olhando para uma vaga dessa e fazendo a sua candidatura, só que claramente a empresa ela não entendeu nada sobre as profissões de dados. Ela está muito mais confusa do que você, candidato, porque ela não sabe o que um cientista de dados faz. Então ela chuta para todo lado para ver se ela encontra um candidato bom. Então todas as empresas que têm títulos ou vários títulos nas suas vagas, cara, cai fora, porque essa empresa ela está mais perdida do que você que está procurando pelas vagas. Então a primeira coisa para olhar, o título. Depois você olha para as tarefas e tenta entender se a tarefa que você vai fazer nesse trabalho são tarefas de um cientista de dados ou não. Então, por exemplo, principais atividades, propor e implementar novas ferramentas adicionais que sejam relevantes ao negócio, execução ponta a ponta de reportes e análises, obtenção de dados, automação, aplicação de metodologia, geração de resultados e insights, validação e apresentação, responsável pela construção de modelos analíticos e preditivos, irá atuar como focal point para o negócio e para outros times, entrar em contato reportando dúvidas ou problemas em atividades dos projetos da área, provendo solução para os mesmos ou escalando situações para o gestor conforme a situação exigir. Olha, preste bem atenção nas tarefas dessa vaga aqui. A primeira tarefa é propor novas ferramentas. Isso quem tem que fazer, ele é o gestor, certo? Ele que propõe as ferramentas que a gente vai usar como a stack de desenvolvimento de dados. A segunda, executar de ponto a ponto. Essa realmente é uma das tarefas do cientista de dados, fazer uma análise completa, desde a concepção do negócio, as perguntas de negócio, a resolução das perguntas de negócio, a criação de gráficos e a demonstração para o time de negócio. Só que o trabalho de um cientista de dados vai muito além disso. Então, se ele ficar só nisso, é melhor contratar um analista de dados. Então, até a segunda tarefa aqui está mais cara para análise de dados do que para ciência de dados. E o terceiro aqui, que foi que eu achei, assim, muito estranho. Porque o terceiro ponto está parecendo que você vai ser um suporte de dados. Porque, como assim ponto focal? Você vai responder pelo seu projeto. Aí cada pessoa dentro da área de dados vai responder pelo seu projeto e o chefe de dados responde pela área de dados. Agora, do jeito que está escrito aqui, parece que eles estão contratando alguém para tirar dúvidas de suporte de análise, o que é bem estranho assim. Então, realmente, essa vaga ela parece muito estranha. E quando uma vaga ela parece estranha, significa que a empresa ela é confusa. E se a empresa ela é confusa, ela vai passar qualquer trabalho para você, você vai virar um Severino de dados e no final você vai até ganhar seu dinheiro ali, tudo certo, mas depois de passar um tempo, você vai enjoar dessa empresa ou você vai ficar sobrecarregado, você vai querer mudar para uma nova empresa e essa nova empresa, se ela realmente entender o que um cientista de dados realmente faz, ela vai perguntar para você assim, olha, eu vi aqui na sua experiência que você trabalhou no último emprego como cientista de dados, ou seu atual emprego é cientista de dados, então me fala um projeto de ciência de dados que você fez. Aí você vai falar que você ficou tirando dúvidas técnica das pessoas de negócio da área de dados. Isso não tem nada a ver com o que o cientista de dados faz. Então, essa vaga aqui, ela está muito estranha. Essa vaga aqui é uma vaga para prestar muito mais atenção na hora de fazer as candidaturas. Então, o primeiro critério é olhe os títulos e as tarefas. Veja se o título ele é específico e se as tarefas elas são específicas de um cientista de dados e não de um analista de dados. Ou pior, ver se as tarefas elas são específicas o suficiente para você não ser um pasteleiro de dados, que é o que a gente chama as pessoas na área de dados que ficam fazendo um monte de requisição. Então, sabe aquela pessoa, faz uma análise de dados para mim aí, manda os dados no Excel, exporta aquele gráfico para mim. Então, esse é o pasteleiro, fica fritando ali um pastelzinho de dados. Então, toma muito cuidado com esse tipo de vaga.
O segundo critério é a objetividade da função. Então, muitas vagas no mercado, elas colocam descrições muito genéricas sobre o tipo de trabalho que elas querem que o profissional faça. O problema de vagas genéricas é que você, de novo, vai se tornar um pasteleiro de dados. Você vai fazer aquilo que aparecer. Você não tem um propósito específico, uma função específica dentro da empresa. Se você não tem uma função específica, vai ficar muito difícil depois você conseguir experiências da ciência de dados, porque você faz qualquer coisa, e fazer qualquer coisa, né, a maioria consegue fazer. O que você tem que fazer é o seu trabalho como cientista de dados, visando ganhar experiência para poder construir o trampolim que você vai pular para ir para outra empresa. Então é esse o objetivo, certo? Olha essa vaga que eu trouxe aqui como exemplo. Então tem o título Data Scientist e as principais atividades são: propor soluções completas de inteligência analítica através de análises descritivas ou diagnósticas que identificam correlações, tendências e insights ocultos, utilizando machine learning e outras ferramentas. Experimentar novas tecnologias, técnicas e fontes de dados para desenvolver algoritmos e, dessa forma, endereçar problemas ou levantar oportunidades para o negócio. Olha como está genérico isso aqui. Né? Propor soluções completas de inteligência analítica, o que isso realmente significa? Ele quer que você trabalhe com previsão de churn, trabalhe com previsão de faturamento da empresa, trabalhe com classificação de clientes, crie programa de fidelidade. O que exatamente a empresa espera do seu trabalho nessa posição? Então isso aqui está muito genérico, né? Na verdade, a primeira atividade aqui são ferramentas que o cientista de dados usa para poder trazer insights para as pessoas tomarem decisão, como por exemplo correlações, tendências de insights. Essas coisas são ferramentas, não é o objetivo da sua posição. Aqui eles tinham que colocar qual é o objetivo. Então, trazer maior faturamento olhando a clusterização de clientes, né? Trazer maior previsibilidade de receita, aumentar a previsibilidade de churn, né? Trazer insights a partir do programa de fidelidade e assim por diante. É importante nas vagas terem específico o que você vai fazer, porque senão, mais uma vez, você vai acabar fazendo tudo o que aparecer. E aí você vai virar um Severino dos dados, o pasteleiro de dados da empresa. O terceiro e último critério é a quantidade de ferramentas exigidas. Toma muito cuidado com isso, porque isso aqui é uma tática do time de recursos humanos para poder escolher bons candidatos. Então, qual que é a tática aqui que eu acho assim muito ruim? Eles jogam, né, todas as habilidades lá em cima e aí eles vão capturando as pessoas. Aquele que tiver pelo menos umas 80% das ferramentas, eles vão acabar entrando em contato para fazer o processo seletivo. Mas qual que é o problema disso? Geralmente, quando a empresa ela pede muitas ferramentas ou coloca muitas tarefas, primeiro, ela não sabe o que o cientista de dados realmente faz, ela não sabe quais são as ferramentas básicas ali, digamos assim, e pior, ela quer um candidato muito bom para pagar um salário muito ruim. Então, geralmente, as empresas atraem ótimos candidatos através dessas grandes exigências aqui, mas na hora que você vai ver o salário final, ele é muito mais abaixo. Então, a empresa, algumas delas querem, no fundo, contratar o melhor e pagar o menor salário. Então tem que tomar muito cuidado com essas empresas que exigem demais, porque elas querem atrair bons candidatos e geralmente o salário não é atrativo. Então olha só essa vaga aqui. Essa vaga é uma vaga que ela tem todos os problemas que eu citei anteriormente. Então se você olhar o título, é análise de Data Science. Então não existe analista de Data Science, existe o cientista de dados. Quando ela coloca analista de Data Science, é porque ela quer enquadrar, né, o emprego dentro do CLT ali, fazendo com que ele ganhe o salário de um analista, que ele atinja o teto do analista. Então, a empresa que ela já quer realmente que pagar menos para o profissional, quando ela coloca esse tipo aqui de título. Quando você olha a descrição, fornecer insights significativos sobre como melhorar os processos do sentido do negócio usando conhecimento de código e outras táticas de programação para coletar, armazenar e analisar dados, criar modelos analíticos, propor automação, tarefas. Olha como isso aqui é genérico. Isso aqui, em qualquer tarefa você consegue fazer, qualquer projeto você tem que fazer isso, porque ela está descrevendo as atividades e não o objetivo da sua função. E aí, o principal problema dessa vaga são aqui, realmente, não só as competências, mas também as ferramentas. Olha só, em termos de competência, influência para ser referência, então a pessoa quer que você seja referência. Ela simplifica para ser ágil, compartilha para construir, aprende para desenvolver, empodera para crescer, né? Parece até poesia, não parece poesia? Foca para alcançar resultados. Mas olha aqui os requisitos. Ensino superior completo em engenharia, estatística, matemática e física. Conhecer estatística de amostragem, funções de densidade,
de probabilidade, teste de hipótese, teste de significância, conhecimento técnico e modelagem matemática determinística, probabilística, experiência em Oracle, SAP, SQL, R, Python, Office, PowerPoint, Excel, Access, VBA, Power BI, Tableau, Azure, SAP, MATLAB, Stata, IBM, SPSS e SAS. Cara, a empresa ela colocou praticamente todas as ferramentas do mercado disponíveis para trabalhar. Ela foi no Google e falou assim: quais são todas as ferramentas disponíveis para se trabalhar com dados? Ela colocou tudo aqui. Cara, aonde uma pessoa vai ter tempo para aprender todas as ferramentas? Cara, não existe uma pessoa única que saiba tudo disso. Ele pode ter ouvido falar na maioria delas, mas não tem como você ser mestre nessas ferramentas, né, dentro do tempo que a gente tem, a expectativa de vida de 80 anos. É impossível, cara. Então, essa empresa, claramente, ela quer um profissional que saiba tudo, uma pessoa extremamente experiente, que tenha várias ferramentas na sua mochila e que quer pagar pouco, porque já começa com a analista de Data Science. E, além disso, essa empresa não sabe o que ela quer, porque ela não especifica qual é a função desse profissional. Então, essa empresa aqui, no fundo, ela quer uma pessoa super experiente para dizer o que a empresa vai fazer, né, para direcionar os projetos, para trazer as iniciativas, para fazer tudo isso e quer pagar pouco por isso. Então tem que tomar muito cuidado com esses tipos de empresa, porque você pode até ganhar um bom salário no começo, mas você vai trabalhar demais e na verdade você deveria ter ganhado um salário muito maior do que aqueles que estão te pagando. Então muitas vezes a gente fica deslumbrado com o valor do salário que a gente está recebendo, mas a gente deveria receber muito mais pelo tamanho do trabalho e pela responsabilidade de alguns tipos de vagas, certo? Então toma muito cuidado na hora de decidir pelas vagas do mercado, não fique vislumbrado com os valores do salário, porque muitas vezes você poderia estar ganhando muito mais do que aquilo que estão te oferecendo. E principalmente, muito mais importante que dinheiro, é você criar sua projeção de carreira para o futuro. Ou seja, você muito provavelmente vai mudar de várias empresas ao longo da sua carreira. E para você mudar sempre para uma empresa melhor, você tem que construir o que eu chamo de trampolim. Esse trampolim ele é feito para você pular nele para a próxima empresa. Só que o trampolim ele é construído baseado nos projetos e na experiência que você vive na sua empresa atual. Então, se você não passar por muitos projetos como cientista de dados, o teu trampolim vai ser pequeno. E a hora de você pular nele, o seu salto vai ser bem baixinho. Agora, se você trabalha numa empresa que você constrói uma experiência realmente sólida com ciência de dados, o teu trampolim ele fica tão grande que na hora de você pular nele para outra experiência, você vai alcançar voos muito maiores com empresas muito melhores que pagam muito melhor, que têm salários muito mais atrativos e pode ser até mesmo empresas internacionais. Então, a construção da sua experiência na sua atual empresa, ela vai dizer muito aonde você vai chegar na sua carreira. Então, toma muito cuidado. Nesse vídeo que vai aparecer na minha direita aqui, eu mostrei como você faz para encontrar boas empresas, para você ter ótimas experiências como cientistas de dados e construir realmente um grande trampolim para que quando você pule nesse trampolim, você alcance realmente voos maiores, que você vá para empresas mais relevantes, que você vá ganhar salários melhores e ter mais experiências mesmo real como cientista de dados. Além disso, para você construir esse trampolim, você precisa também, né, atuar como cientista de dados. Então, vou deixar na descrição desse vídeo aqui um curso gratuito para você ter as suas primeiras experiências como cientista de dados, para ver se realmente essa área é ou não é para você. Então, se você está pensando em mudar de carreira e quer passar por essa experiência gratuita como cientista de dados, não deixe de checar aqui o link que está aqui na descrição desse vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo. Até mais!